Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e vamos ler o versículo 13 até o versículo 18. Na realidade eu não vou pregar até o versículo 18, porque não dá tempo. Estamos acompanhando versículo por versículo, significado por significado, e acredito que o significado do versículo 13 vai nos deter hoje somente para este versículo. Mas diz assim o texto por inteiro: não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos, acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus trará com ele. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com brado, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Podem sentar, em nome de Jesus. Quando nós estudamos do versículo 1 a 8, nós colocamos o título assim: apelo à santidade. O apóstolo Paulo estava chamando a igreja, apelando a igreja para a santidade. No versículo 9 e 10, nós fizemos alguns sermões dizendo que o apóstolo Paulo fazia um apelo à fraternidade. Eu estou tentando realocar os irmãos nas mensagens que nós pregamos anteriormente. Verso 1 a 8, apelo à santidade. Verso 9 e 10, apelo à fraternidade. E agora do 13, ou 9 e 10 não, 9 ao 12, né? Agora do 13 ao 18, apelo à aprendizagem. Apelo à aprendizagem. Então guarde isso. Este capítulo 4 está dividido em 3 partes. Um apelo à santidade, um apelo à fraternidade e um apelo à aprendizagem. Se havia alguma coisa que podia perturbar a paz dos irmãos de Tessalônica, era a sua ignorância, a falta de conhecimento teológico sobre aqueles que morrem em Cristo. Nós estamos falando de ímpios, morte dos ímpios, morte de crentes. Agora, eu quero ressaltar agora, na introdução de imediato, a importância de conhecer teologia. Tem crente que parece que teologia é um demônio. Ele tem pavor de teologia. E eu digo para você, meu irmão, por mais simplório que você seja na leitura, na escritura, até ouvir um versículo bíblico, alguém lendo um versículo bíblico, a forma que você entende aquele versículo já é uma teologia que você está fazendo. Então não existe ninguém que esteja no meio dos crentes livres de fazer teologia. Você pode fazer uma teologia errada, mas você faz. Teologia é uma coisa que está na vida do crente, é intrínseco, está totalmente entrelaçado na vida do crente. Não tem como você ser um crente sem fazer teologia. Agora, conheça a teologia certa, conheça a teologia verdadeira. Esse é o problema. Por quê? É a única ciência que pode realmente nos trazer conhecimento acerca das questões que afligem a humanidade. Ora, os tolos, os ímpios tolos perguntam: por que você acha que sua religião é a certa e que você está com a verdade? Mais de 3.000 religiões no mundo, portanto, todas as mais de 2.999 estão erradas. Só o cristianismo está certo e acabou. Acabou. Não tem esse negócio de fazer concessões. Se fosse assim, Jesus Cristo, Ele mesmo teria dito: olha, gente, eu sou um dos caminhos, tá? Mas se você quiser escolher outro, você pode chegar a Deus como Pai. Não, como Pai você só chega a Deus por Jesus. Você pode chegar a Deus como outra coisa, menos Pai, por outros caminhos. Você pode chegar a Deus por qualquer outro caminho, mas você chega a Deus como juiz. Você vai encontrá-lo como juiz, não como Pai. Você quer encontrar Deus como Pai? Só por meio de Jesus. Se a pessoa pergunta isso, por que você acha que sua religião é a certa e você está com a verdade? Irmãos,
Para mim, esta pergunta é irrelevante. Irrelevante. Eu não tenho nenhuma necessidade de responder a nenhum ímpio se eu não quiser. Não é porque você não sabe a resposta, então você não está querendo. Não, não é isto. Eu não tenho necessidade pelo seguinte, eu vou explicar para os irmãos. Se você quiser responder a algum ímpio que te pergunte por que você acha que sua religião é certa, se quiser conceder um tempo sagrado da sua atenção para ele, primeiro você pergunta para ele o que ele quer dizer com religião. Você vai ver que não é a mesma coisa que você pensa sobre religião. Não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. A palavra religião vem do latim, religação, religar. A única pessoa que pode religar o homem a Deus é Jesus. Então, o resto não religa você a Deus. Portanto, todas, absolutamente todas as religiões são falsas. Somente Cristo é verdadeiro. Somente Ele pode religar o homem a Deus. E lógico que uma pessoa lá não vai crer dessa forma. Ela vai achar que toda religião leva a Deus. Então, vocês não estão falando da mesma coisa. Está vendo por que eu não respondo? Porque vocês não estão falando da mesma coisa. Religião para eles é algo que todo ser humano, não sei o quê, e através disso eles comunicam com Deus. Não. Biblicamente é só por meio de Cristo. Então você já não está falando a mesma coisa. Para que eu vou gastar tempo respondendo por que eu acho que a minha religião é certa? Primeiro que ela não é minha, né? É de Jesus. Outra coisa, pergunta para ele o que ele quer dizer com a palavra certa. Por que você acha que sua religião é a certa? Pergunta para ele o que ele acha que é certo. Você vai ver também que é diferente. Porque para nós crentes, certo é o que está na Bíblia. E para o ímpio, tem um monte de coisa certa que não está na Bíblia. Já nós estamos falando a mesma coisa de novo. Está vendo? Por que não dá para responder esta pergunta antes de colocar as cartas na mesa? E depois você pergunta para ele o que significa verdade. O que significa verdade? Porque a pergunta foi esta: por que você acha que sua religião, pergunta o que é religião, é a certa? Pergunta o que é certo. E que está com a verdade. Pergunta para ele o que é verdade. Você vai ver que não é a mesma coisa também que você sabe da Bíblia que é verdade. Para o crente a Bíblia é que é a verdade. Para o crente Jesus que é a verdade. E para o ímpio lá fora ele tem um monte de verdade. Então não dá para conversar a esse respeito. Está vendo por que não respondo porque eu acho que a minha religião é a certa? Porque nós não estamos falando a mesma coisa. Uma vez que eles não têm o conceito correto destas palavras, das 3 palavras que eu coloquei aqui, o que significa religião, o que significa certo e o que significa verdade. Como eles não têm o conceito correto destas palavras, não temos a obrigação de responder sobre essa questão, visto que estamos falando de coisas diferentes e até opostas. Os irmãos lembram quando eu comecei a pregar em Tessalonicenses, eu falei que na historiografia desta cidade, no primeiro século, na época do apóstolo Paulo, havia muitos filósofos que passavam pela cidade de Tessalônica tagarelando suas filosofias. Havia os estoicos, aristotélicos, os platônicos, os socráticos, havia os epicureus, havia os hedonistas, enfim, havia várias escolas de filosofia, inclusive o sofista. O que era uma escola sofista? Era aquela que só falava bonito, mas não tinha significado nenhum. Mas as pessoas gostavam de ouvir alguém falando bonito. E então elas pagavam para ouvir alguém falar bonito, mesmo que não tivesse nenhum sentido. Esses eram os sofistas. E eu pergunto para os irmãos, por que aquelas filosofias que permeavam a cidade de Tessalônica não eram capazes de dar uma resposta sobre esse assunto que Paulo escreveu aqui, que é a questão da morte de um crente? Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo que o mundo é falastrão? O mundo é falastrão, mas não tem resposta para as grandes questões da vida. Se você ouve o mundo aí, hoje está fácil você ouvir a voz do mundo. Tem um livro de John Stott que chama Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Hoje está fácil você ouvir o mundo. O mundo você ouve no YouTube, nas redes sociais. Você ouve o pensamento do mundo facilmente hoje.
E entre esses que falam aí, claro que hoje com as redes sociais todo mundo mesmo fala tudo, mas alguns somente são formadores de opinião. Vou pegar um exemplo aqui para você ver. As filosofias modernas, que naquela época aqueles grupos filosóficos que eu citei é da antiguidade, mas hoje existem filosofias modernas, né? Filosofia existencialista, positivista, existem vários tipos de filosofias atuais. Naquela época eram aquelas lá. Mas hoje, essas filosofias continuam falando demais e não consolam ninguém. Por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui no Brasil tem alguns filósofos bem conhecidos, são formadores de opinião. Um deles chama-se Leandro Carnal. Foi aquele que falou numa palestra para universitário. Eu fico... irmãos, me desculpe o riso, mas é porque universitário com ideia fraca, ouvindo um personagem falar e rindo do que eles nem sabem do que estão falando. Como é que você pode rir de uma coisa que você não sabe? Eu fico impressionado como isso acontece. Eu não sei se a pessoa está rindo porque o outro está rindo. Eu não sei se ela está rindo para agradar o outro que está falando. Eu sei que vocês não fazem isso aqui de jeito nenhum, porque eu faço um monte de graça, ninguém ri. Vocês não agradam os outros não, para rir. Pois é, Leandro Carnal foi aquele que numa universidade falou no auditório lá para os alunos, que ele não acredita em nada do que o apóstolo Paulo escreveu, porque como que ele vai acreditar num homem que estava andando a cavalo, caiu, porque olhou para o sol, bateu a cabeça no chão, ficou doido, teve uma suposta visão de que Jesus estava falando com ele, começou a ouvir vozes, e depois levantou lá e pronto, se batizou, agora é um crente. Como é que eu vou dar ouvido para uma pessoa dessa? Depois de um tempo, a batida lá da cabeça, ele voltou a recuperar a visão, escreveu um monte de coisa, que fez esse cristianismo como é conhecido hoje. Como que eu vou acreditar num cara desse? Disse o filósofo Leandro Carnal. Aí eu vi aqueles universitários rindo, aquele monte de gente, eu fiquei pensando assim, como já disse agora, não gastaria meu tempo respondendo nada para ele, mas só para os irmãos terem uma ideia. Primeiro, como ele sabe que Paulo estava a cavalo? A Bíblia não diz isso. Vamos lá. Você vê como é fácil desmantelar os argumentos dos ímpios? Primeiro, como ele sabe que Paulo estava a cavalo, se a Bíblia não diz que Paulo estava a cavalo? A Bíblia diz que Paulo caiu no chão, não fala que ele caiu do cavalo. Segundo, como ele sabe que Paulo bateu a cabeça? Se não está escrito aqui que Paulo bateu a cabeça, onde que ele viu escrito isso? Que Paulo caiu do cavalo, um cavalo imaginário, não vou nem dizer quem é o cavalo nessa história, mas um cavalo imaginário, Paulo caiu, bate a cabeça. Onde ele viu escrito isso? Que Paulo bateu a cabeça e ficou zonzo e teve algumas alucinações. Olha, agora vamos supor que o resto que ele falou seja digno de confiança. Paulo então se levanta, se batiza, se torna um cristão, escreve um monte de carta, e eu não posso aceitar estas cartas por causa daquilo que aconteceu com ele quando ele caiu. Supondo que esse restante que ele falou seja digno de confiança, como que eu posso confiar nesse restante que ele falou, se o primeiro que ele falou já é mentira? Se uma pessoa mentiu para mim na primeira colocação dos seus argumentos, ela não pode exigir que eu acredite nos demais argumentos. Se ele já mentiu falando de um cavalo que não tem na história, o que dá a ele o crédito para que eu confie nos demais argumentos? Só do cavalo, eu já não preciso acreditar em mais nada que ele falou. Só de bater a cabeça, eu não preciso mais acreditar em nada. Ele pode falar até a verdade que eu não vou mais acreditar. Uma pessoa, para te dar argumentos sólidos, ela precisa estar falando a verdade desde o início. E Leandro Carnal falou essa bobagem, um monte de coisa. Agora, isso aqui eu estou só dando exemplo de como esse cara é um sofista. Ele não é um filósofo, ele é um sofista. Os irmãos, lembra que eu falei o que é um sofisma? Sofisma é uma falsa filosofia. É falar bonito, porém não verdadeiro. E as pessoas gostam de ouvir. Por isso que aquele monte de gente universitária que me faz vergonha, rindo e batendo palma quando ele falou isso.
Ah, mas se tivesse uma cabeça pensante naquele auditório, não precisava de mais. Poderia perguntar: professor, onde o senhor leu que Paulo estava a cavalo? Mas eles estão rindo, porque nem eles sabem. Às vezes eles nem sabem que existia Paulo, quanto mais um cavalo. Vocês estão vendo como é que a gente não pode realmente engolir o que os ímpios falam? Aí tem crente: ai, eu tenho medo de discutir com um filósofo, eu tenho medo de debater com um ateu. Como você tem medo? Como você tem receio se você está com a verdade? Eles não têm a verdade, não pode ganhar um debate, não pode. Qualquer crente que nem mesmo tenha conhecimento bíblico direito, você não precisa ser teólogo, qualquer crente vence um filósofo mundano num debate, porque qualquer crente verdadeiro está com a verdade do Senhor, e qualquer filósofo mundano está com a mentira. E qualquer verdade que ele venha falar, essa verdade que ele está falando procede de Deus e não dele. Porque toda verdade pertence a Deus. Toda verdade, estando ela na Bíblia, na igreja ou no mundo, é verdade, então isso aí é de Deus. Mas veja outra coisa sobre este assunto agora, voltando ao assunto das pessoas que morrem. Olha o que Leandro Carnal falou também para um grupo lá de ouvintes universitários. Coitados universitários. Ele disse o seguinte, que o que ele diria a uma família que perdeu um ente querido, uma pessoa da sua família morreu, e ele, se ele fosse rígido, isso é a palavra dele, se ele fosse rígido conforme sua filosofia materialista exige, ele dizer para você o seguinte: seu parente morreu, acabou, não adianta chorar, palavras dele, tá? Não adianta chorar, ele virou um monte de estrume, e é isso que vai acontecer com você também. Vocês estão vendo como a filosofia materialista do mundo atual também é falastrona, mas não consegue trazer consolo para ninguém? Assim como na época do apóstolo Paulo, já haviam sofistas, já havia pessoas que seguiam Sócrates, Aristóteles, Platão, havia os estoicos, os epicureus, havia várias escolas filosóficas, os hedonistas, enfim, havia várias escolas filosóficas, mas nenhuma delas podia, por mais que os tessalonicenses já estivessem acostumados a ouvir estas coisas nas ruas de sua cidade, nada disso trazia consolo para eles perante os seus irmãos em Cristo que haviam morrido, tanto é que eles estavam desconsolados. A pergunta é o seguinte: se o mundo não pode trazer consolo sobre a morte, por que eles não admitem logo que perderam o debate conosco? Aqui existe uma reflexão teológica que a filosofia não consegue alcançar. A filosofia é ótima se ela estiver escrava a serviço da teologia. Caso contrário, ela é uma rebelde, como qualquer outra ciência é uma rebelde, se não estiver a serviço da teologia. Assim como a ciência. A ciência falou. Ela falou, mas se ela contradisser a palavra de Deus, obviamente estou dizendo uma palavra bem interpretada, porque tem um monte de gente que fala coisa que a Bíblia também não falou, né? Ele diz o que a Bíblia, ele fala uma coisa que a Bíblia diz, mas quando você vai ver na Bíblia não diz aquilo que ele está dizendo que a Bíblia diz. Não adianta. Como diz o doutor Adalto Lourenço, né? Ele diz assim: toda escritura bem interpretada e toda ciência bem estabelecida não entra em contradição. Por quê, irmãos? Porque a ciência é de Deus. Foram esses evolucionistas que corromperam a ciência. Mas ela é de Deus. Mas vamos voltar aqui, olha, de acordo com o versículo 18, leia lá. Portanto, consolai-vos aos outros com essas palavras. Então, se Paulo está mandando consolar, é porque os cristãos estavam desconsolados. A respeito de que assunto? Verso 13. Acerca dos que dormem. A palavra dormir aqui é um eufemismo, uma figura de linguagem que suaviza a verdadeira expressão. Dormir aqui quer dizer morrer, certo? Isso aqui é uma figura de linguagem, quem é
professora de português aí, né, Glaucia? E tem outras aqui, são professores, sabe disso. Eufemismo é uma figura de linguagem que tenta suavizar uma expressão muito forte emocionalmente. Então, quando diz assim, fulano dormiu, quer dizer, fulano morreu. Não literalmente. Se ele estiver dormindo literalmente, é dormir mesmo. Mas se for uma figura de linguagem, então, de acordo com o verso 18, os cristãos estavam desconsolados sobre este assunto. E de acordo com o versículo 13, eles estavam desconsolados por quê? Porque eram ignorantes. Olhe 13 de novo. Não quero, porém, que sejais ignorantes, irmãos. O que eu quero dizer com isto? A ignorância leva ao desconsolo. Ignorância aqui é não saber, né? Não conhecer. Obviamente esse tema era muito complexo já na época, e Paulo, como nós vimos, ele ficou em Tessalônica apenas 3 semanas. E por ele ter ficado apenas 3 semanas na cidade de Tessalônica, não houve tempo dele explicar escatologia para os crentes daquela época. Ele deixou isso para fazer na sua carta, na sua escrita, trazer uma doutrina a fundo, para que aquela igreja fosse consolada pela sua escrita, uma vez que verbalmente não teve como, devido ao pouco tempo que ele ficou ali naquela cidade, conforme nós lemos em Atos 17, está escrito isso já falando sobre isso. Então é isso que nós vamos aprender. Existe uma esperança e existe um consolo para os quais o apóstolo Paulo nos chama tanto. E ele chama isso para nos fortalecer neste momento de perda de parentes, de irmãos em Cristo, como também para nos consolarmos mutuamente com estas palavras verdadeiras. Tudo aquilo que se disser fora disso e daquilo que outros autores bíblicos escreveram é engano e desilusão. Então é sobre isso que eu quero falar. Os ímpios não têm esperança. É isso que o verso 13 está dizendo. Paulo havia instruído a igreja sobre santidade, como nós já vimos, depois fraternidade, né? Agora sobre a esperança da vida após a morte, eles eram ignorantes. Veja que interessante, né? Lá no versículo 9 ele fala: mas quanto ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Os tessalonicenses, eles eram experts na questão do amor fraternal, mas no 13 eles eram ignorantes com relação à doutrina da morte física. Querido, preste atenção numa coisa. Os crentes, eles estão, como eu disse na ceia aqui, em níveis de maturidade diferentes. Você pode conhecer uma doutrina e desconhecer outra, e talvez a que você conheça, talvez ainda esteja errada. Então Paulo, quando chama os crentes de ignorantes aqui, ele não está xingando. Ignorante no grego é agnosis, quer dizer sem conhecimento. De onde vem a palavra agnóstico, né? Dos ateus que se supõem agnósticos. Paulo escreve no plural, não queremos. Aqui na minha versão ficou no singular, não quero, né? Mas é não queremos porque ele estava escrevendo junto com Timóteo e Silas. No grego está assim: não queremos, porém, que vós sejais ignorantes, irmãos, sobre os que têm dormido, para que não fiqueis tristes, assim como também os outros que não têm esperança. Vejamos os significados aqui. Ignorante não tem o sentido de pessoa estúpida, não, mas de não saber, ou até de ignorar algo intencionalmente. Já viu você falar com alguém, a pessoa ignora? Isso também pode estar acontecendo aqui. Não seja assim, é o que Paulo está dizendo. Não ignore. Então temos aqui o problema de pessoas que viram as costas para o ensino teológico da Bíblia. Sobre os que têm dormido, eu já expliquei, é uma figura de linguagem para suavizar o termo, tem morrido. Ficar triste aqui no versículo significa angustiar-se, lamentar-se, sofrer demais. E esperança tem o sentido de uma expectativa confiante naquela promessa do futuro que há de vir. Como o irmão Eli quem falou aqui, proclamamos a morte do Senhor, mas até que Ele venha. Então Ele está vivo. Se Ele virá, proclamamos sua morte com Ele vivo.
Alguém pode perguntar o seguinte: ser ignorante sobre um assunto teológico interfere na salvação? Tem um monte de crente que pergunta isso para mim, irmãos. Irmãos, olhem para mim. Tem um monte de crente que pergunta isso para mim. Ah, pastor, ignorar a teologia não vai interferir na minha salvação, não. Ou seja, ele usa essa frase que é verdadeira, não vai mesmo interferir, para continuar na ignorância, para continuar no seu comodismo, de não querer estudar a Bíblia, de não querer conhecer a palavra. A resposta de fato é não. Não interfere. Não, se a questão doutrinária não for cristológica. Porém, mesmo sendo ignorante nas doutrinas secundárias, como a escatologia, que é o caso aqui, faz com que sua qualidade de vida cristã aqui na terra não passe muito daquela que o ímpio tem. Eu te pergunto agora, meu querido, minha querida, você quer ser um crente com a mesma expectativa de um ímpio? Você quer ser um crente com o mesmo nível de entendimento de um ímpio? Se não, então debruça sobre a Bíblia, rapaz. Debruça sobre a Bíblia, leia a palavra de Deus. Pesquise com verdadeiros pregadores da palavra de Deus o significado daquilo que você não compreender. Porque na internet está cheio de pilantra que realmente pegam a Bíblia para destruir a própria Bíblia. Pegue pessoas que tenham temor de Deus, temor da palavra de Deus, para você poder ouvir. Então, o fato de que os cristãos tessalonicenses não tinham conhecimento sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, não interferisse em sua salvação, mas eles viviam como os ímpios. Olha o que Paulo diz no 13: para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Quem é que não tem esperança, gente? É o incrédulo. Agora veja você, um crente como você, vivendo sem esperança igual um incrédulo. Não pode uma coisa dessa. Por isso, Paulo diz: não queremos que sejais ignorantes, não queremos que vocês fiquem sem conhecimento, estudem teologia. E olha que essas coisas deixavam eles tristes, Os irmãos em Cristo estavam morrendo e eles não sabiam o que ia acontecer. Estava todo mundo desconsolado, todo mundo triste. Mas o que eu quero focar aqui é naquilo que Paulo diz: como os demais que não têm esperança. De fato, os ímpios não têm esperança. Primeiro, porque eles não conhecem a doutrina da vida eterna. Segundo, porque mesmo se conhecessem, eles não creriam nela. Quando você fala sobre vida eterna, o que as pessoas dizem? Vida eterna e morte eterna, céu e inferno. O que as pessoas dizem? Não existe inferno. As pessoas dizem mais o quê? O inferno é aqui mesmo. Aliás, tem crente já falando isso, que o inferno é aqui mesmo. O que mais que elas dizem? Elas falam assim: ora, essa questão de inferno, ninguém nunca foi lá e voltou para falar. Como é que eu vou acreditar? Esses são os argumentos dos incrédulos com relação ao que a Bíblia diz. Mesmo que você quisesse explicar, eles não creriam, porque são ímpios, rejeitados por Deus. Eu já disse uma vez aqui, eu me preocupo com isso, eu vou falar com grande preocupação no meu coração, de novo eu vou falar. A pessoa rejeitar Deus é uma coisa. Por mais que ela rejeite Deus, Deus ainda pode querer. Porque quando Deus quer, quem é que pode impedir? Saulo de Tarso não queria Deus. Ele queria o Deus lá da lei de Moisés, mas ele não queria o Deus encarnado, Jesus Cristo. Ele não queria. Mas Jesus queria ele. E Jesus perseguiu Paulo. Paulo perseguiu a igreja e Jesus perseguiu Paulo. Paulo prendia crente, Paulo açoitava crente, Paulo aprovava a morte de crentes, tá certo? E Jesus só atrás dele, e ele não sabia. Aí naquele dia que o Leandro Carnal confundiu lá, que Paulo estava a cavalo, mas esquece esse cara. Naquele dia, Jesus Cristo apareceu para Paulo como uma luz mais forte do que o sol do meio-dia, porque era nesse horário que ele estava, na rua. Meio-dia, o sol batendo na calva dele, e ele
viu uma luz, irmãos, mais forte do que o sol do meio-dia. Ele não aguentou, ele ficou cego, ele caiu no chão. E ele ouviu então uma voz que chamava ele em hebraico, diz a palavra Shaul, Shaul, né? Saulo, Saulo, porque me persegues, porque persegues a mim. Veja, ele perseguia a igreja, mas a voz falou que perseguia ele, a uma pessoa. E Paulo, tremendo, caído e sem ver mais nada, ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagina, Paulo querendo combater a doutrina que a igreja pregava, que Jesus tinha ressuscitado. Ele queria combater isso. Ele prendia crentes porque falava disso. Ele açoitava crentes porque crentes falavam que Jesus havia ressuscitado. Ele queria acabar com essa história, com essa doutrina, com essa evangelização da ressurreição de Jesus. Agora, ele dizendo para cada crente que ele encontrava: mentiroso, nenhum homem ressuscita a não ser no último dia. Mentiroso, vocês estão falando mentira, não existe ninguém que possa ressuscitar. Este homem que vocês estão falando aí foi crucificado e está morto, está sepultado, ou roubaram o corpo dele, está em algum lugar, mas não tem ressurreição. E este homem que Paulo está acusando de morto, aparece para ele na forma de uma luz mais forte do que o sol do meio-dia, cega ele, joga ele ao chão e fala com ele. E ainda diz o nome: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo diz: o quê? O homem que eu julgava morto, cujo corpo roubado, está falando comigo. E Jesus disse mais para ele: dura coisa é para ti, Paulo, tentar dar coices contra o meu ferrão. Eu estou com um ferrão atrás de você, dê coice para você ver. Cada coice era uma furada no pé, não tinha como. Paulo não queria Jesus, mas Jesus queria ele. E agora? Quem é que ganha, será? Ah, mas e o livre-arbítrio? Cadê? Mostra. O que eu estou vendo aqui é um homem perseguido por Jesus. E entre a vontade de um homem e a vontade de Deus, adivinha de quem prevalece? Agora, uma notícia muito triste que eu quero deixar. Se Deus também rejeitar você, não tem quem faça Ele te querer. Esse que é o problema, não é a pessoa rejeitar Deus, é Deus rejeitar a pessoa. E quando Deus rejeita uma pessoa, voltando ao nosso assunto, Deus não quer mais lhe dar a vida eterna, pois se Deus quisesse, essas pessoas seriam espiritualmente ressuscitadas pela pregação da palavra, para no último dia serem ressuscitadas fisicamente com um corpo de glória. Para você conferir isso que eu estou dizendo, está lá em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21, que está escrito assim: pois assim como o Pai ressuscita e dá vida aos mortos, assim também o Filho, que é Jesus, vivifica a quem Ele quer. Esse é o problema dos pregadores. Os pregadores falam: se você quiser, você pode vir a Jesus. Não. Se Ele quiser, Ele vai te ressuscitar. Se Ele não quiser, você permanecerá morto em seus delitos e pecados. Porque foi assim que nós todos nascemos. Ninguém aqui é melhor que ninguém, não. Ninguém nesse mundo, em qualquer igreja, em qualquer país, ninguém é melhor. Toda a raça humana, depois de Adão, nasceu morta, espiritualmente morta, debaixo do pecado. Se Deus quisesse deixar todo mundo morto para lá, Ele deixava, e Deus não estava errado com nada disso, porque Deus é justo e santo. Mas Deus, quando quis salvar alguém, não foi esse alguém que lá da sepultura botou a mãozinha para fora, igual aquele filme de terror, né? Bota a mãozinha para fora e fala: me salva. Não. Nós todos estávamos sepultados, enterrados em nossos túmulos espirituais. Ele é que veio do céu, entrou na sepultura de quem Ele quis e disse, pelo nome, Wesley, viva. E então Ele ressuscitou espiritualmente. Wesley quem? Viva! E então você conheceu a Jesus. César, viva! Se não fosse a voz daquele que chama
você permaneceria morto em sua sepultura, igual Lázaro já estava há 4 dias. Marta podia chutar seu irmão, podia bater no peito dele. Maria, desesperada, podia sacudir seu irmão, mas nada iria acontecer. Mas a voz do Todo-Poderoso, que chegou diante do túmulo daquele homem, disse uma palavra, e pelo poder da sua palavra: Lázaro! Como que um morto ouve, irmãos? A voz dele ouve: Lázaro. E lá dentro do túmulo, ecoou dentro do ouvido: Lázaro, venha para fora, venha. Foi assim que ele fez com você. E porque ele quis, não foi ninguém que deu um conselho para ele: ai, salva aquele aí tão bonzinho. Não tem ninguém bom. Jesus falou: só tem um bom, que é Deus, o resto não presta. Então ele salva quem ele quer. Mas os ímpios foram privados da vida eterna. Olha só, Deus não quer dar a vida eterna para os ímpios. Então Deus vai lá e priva os ímpios de terem fé nessa promessa. Os ímpios não creem em Deus nem em sua palavra, portanto estão privados de qualquer esperança. A esperança que eles têm é nas coisas terrenas. Já viu como é o ímpio? Ai, tem que comprar um carro melhor, uma casa melhor, um sítio, uma chácara, uma fazenda, um boi, um cavalo, um cachorro. A esperança não é errado, irmão, vocês comprar essas coisas, né? Aliás, quando comprar, chama nós para ir lá, para orar, né? Pescar, né, Paulo? Cortar um pedaço de quarto lá, né, irmão Zé? Pode chamar. Não é errado nada disso, não. Porém, os ímpios colocam sua esperança nestas coisas, porque eles não têm a vida eterna. Toda a esperança está em coisa fútil e passageira. Agora, vamos fazer essa ligação com o texto que nós estamos tratando. Estamos tratando de morte, né? Pessoas que morreram. Como a esperança do ímpio está ligada só em coisas materiais, quando se trata da morte, o que ele faz? Ele tenta materializar a morte, porque a morte não é algo material, não é, todo mundo sabe disso. A morte é o salário do pecado, a morte é o salário do pecado, é impossível alguém fugir dela, é impossível. Aí o que o ímpio faz quando ele vê que não tem solução para a morte? Na opinião dele, não tem solução para a morte, ele então tenta materializar a morte, igual Leandro Carnal, falando para aquelas famílias, se fosse o caso, segundo ele, né? Não, vocês vão virar estrume, não tem nada depois da morte, é só isso mesmo e acabou. Olha ele tentando materializar a morte. Por que ele está tentando fazer isso? Porque a esperança dele está nas coisas materiais. É óbvio que se tudo que eu conheço e acho que existe é só o que é material, eu vou tentar materializar uma coisa que existe e eu sei que não é material. Para quê? Para poder fortalecer ou tentar fortalecer meu argumento. Esta é uma grande questão da vida. Os filósofos materialistas não acreditam em coisas espirituais, não acreditam. Mas eles não podem negar morte, porque todo dia está morrendo. Ele quem falou aqui de personagens que morreram esse fim de ano agora. A morte é uma evidência incontestável. Agora, qual a resposta que os filósofos dão para isso, já que eles são materialistas? A resposta é: não tem nada depois da morte. Está vendo como eles são bobinhos? Eles querem ser espertos, mas não podem, porque a morte não é algo material. A morte não está nem aí para o que eles falam, porque eles pensam. A morte, diz a Bíblia, Romanos 6:23, é o salário do pecado. E como Romanos 3:23 diz que todos pecaram, então todos estão sujeitos aos aguilhões da morte. Por que ninguém explica isso, gente? Só a Bíblia. Para você ver, filosofia humanista não tem resposta para as grandes questões da vida, porque os ímpios não têm esperança. Os ímpios não podem admitir nem seu próprio pecado, por isso eles tentam ironizar a morte, que é o salário do seu próprio pecado, para o seu pensamento materialista inútil. A morte não liga para isso. Hoje eu vou parar aqui na metade,
desse primeiro ponto, que aqui é só o primeiro ponto do versículo 13, aqui é a metade do primeiro ponto que eu parei no verso 13. Semana que vem tem a outra parte do versículo 13, que eu vou falar. Hoje eu falei dos ímpios que não têm esperança, mas que não creem em Deus, tá? Semana que vem eu vou falar dos ímpios que creem em Deus, mas também não têm esperança. Hoje eu falei só dos ateus, só dos materialistas, dos filósofos existencialistas, dos filósofos positivistas, materialistas, daqueles que acham que tudo se resume a isso daqui. Uma vez uma pessoa até me quis, eu vou fechar aqui, ela quis repetir para mim a ideia filosófica de hoje, dos filósofos empiristas, porque tem também os empiristas. E o argumento empirista é o seguinte: tudo só pode ser provado por meio das experiências. Empirismo é experiência. Então, a filosofia empirista, ela diz isso: todas as coisas só podem ser provadas por meio da experiência. Aí eu fiz outra pergunta para essa pessoa. Eu disse assim: essa afirmação que você acabou de fazer foi provada por qual experiência? Acabou a conversa. Usei apenas a frase da pessoa. Eu não usei Bíblia. É como eu disse, eu não posso conversar com uma pessoa se as ideias daquilo que ela pensa é totalmente oposta da minha. Nós vamos sempre rebater, porque até essa questão, por exemplo, papel. Mas se a pessoa que você está conversando acha que isso não é um papel, o que adianta a conversa? É isso que eu quero dizer. Então, quando a pessoa que crê no empirismo chegou para mim e disse essa frase, toda a verdade só pode ser validada mediante alguma experiência. E aí eu fiz a pergunta sobre a fala dela. Eu usei a fala dela. Falei: qual experiência essa verdade que você está me falando passou por ela? Essa verdade que você está me falando passou por qual experiência para que seja verdade? Acabou a conversa, irmãos. Então o que eu quero dizer para vocês é que o crente, ele só tem uma cosmovisão, que é a palavra de Deus. Você só tem a Bíblia como referência para a sua fé, para aquilo que você crê. Só a Bíblia. E tem gente que fala: mas só isso? Olha, queridos, a Bíblia é a mensagem de Deus para a humanidade. E é só ela que é a mensagem de Deus para a humanidade. Nada mais. Você não tem alternativa. Você pode ler outros livros, consultar livros religiosos, livros filosóficos. Pode, fica à vontade. Pode ler a vida inteira. O resto, só pode fazer o que você quiser. Mas só existe um livro com o qual Deus falou e fala com a humanidade, e este livro é a Bíblia Sagrada. É só um. E não adianta vir me perguntar: como é que você sabe que a Bíblia é só a Bíblia, não tem outro? Porque eu vou te perguntar várias coisas. O que você acha que é religião? O que você acha que é certo? O que você acha que é verdade? Tudo que você definir para mim, da própria pergunta sua, vai ser diferente daquilo que a Bíblia define para mim. Portanto, os nossos pensamentos são opostos. E quando são opostos, não há uma conversa saudável. Agora, se você admitir a palavra de Deus como sendo a única verdade daquilo que Deus está querendo dizer para a humanidade, do que de fato Ele disse, então sim, a conversa vai fluir e você vai chegar à conclusão inevitável de que Jesus Cristo é de fato Deus, que se vestiu de carne, que se fez homem para morrer pelos pecados daqueles que Deus escolheu desde a eternidade passada para salvá-los, para torná-los seus filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Não vai ter escapatória desta verdade, porque é uma verdade incontestável.
ela procede da boca do próprio Deus. Nenhum outro livro, nem sequer pode arrogar para si esta qualidade. Você pode ler livros de outras religiões, pode ler. Nenhum deles fala assim, esta aqui é a verdade de Deus. Nenhum deles fala. Porque já sabe que não é. Agora a Bíblia fala, e a Bíblia fala tranquilamente. Ela não fica também te suplicando você acreditar nela, não. Sabe como é que começa a Bíblia? No princípio criou Deus, os céus e a terra. A Bíblia não começa assim, oh, por favor, leitores, acreditem que existe um Deus, por favor, este Deus, olha, Ele é sim especial, é maravilhoso, Ele é... Não, a Bíblia não está nem aí para o que você acha de Deus, ela só narra a história. No princípio Deus criou o céu e a terra, pronto. Você acredita ou não? Não importa. A Bíblia está dizendo que foi assim. Deus está falando, eu no princípio criei e pronto. Não vou gastar tempo explicando como é que eu existo, como deixei de existir, porque Deus não deixa mesmo, né? Creia. Sem fé? Amém. Vocês falaram tão baixinho que eu achei até que era possível. Sem fé? Amém. Aplauda o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.